Irmãos, irmãs, podíamos dar como título a essa conversa do padre, as realidades últimas, olhando daqui para lá, de lá para cá, as realidades primeiras, ou um breve palavrãozinho, as realidades escatológicas. Neste mês de novembro termina o ano litúrgico. No próximo domingo celebraremos a solenidade de Cristo Rei, o dia do leigo. E com isso finalizaremos o ano. Claro que o ano civil termina no dia 31 de dezembro, isso não mudou. Mas a liturgia, embora esteja circunscrita ao calendário civil, ela tem o seu próprio ritmo. Então no outro domingo, dia 2 de dezembro, já será ano novo, um novo ano da liturgia. Hoje, portanto, é o penúltimo domingo do tempo comum e nós cristãos somos chamados a meditar sobre o fim do mundo, a meditar sobre a história, a realização da história da salvação. E por determinação do Papa Francisco, este penúltimo domingo do ano, desde o ano passado, é o dia de celebrar o Dia Mundial dos Pobres, com várias ações em favor das pessoas efetivamente pobres. Quem tiver depois acesso à internet, hoje a Basílica de São Pedro no Vaticano estava repleta de pobres, no sentido de todos aqueles que são assistidos pela Igreja de Roma, celebraram com o Santo Padre, tiveram um dia especial de encontro com o Vigário de Cristo. Como gestos, como sinais, como provocação para que a nossa consciência não fique anestesiada, amortecida diante da realidade que está ao nosso redor. É bom, irmãos e irmãs, pensar calmamente no final, lá no final, na meta, para entender melhor o ponto de partida, o princípio, e assim, sobretudo, viver melhor o dia de hoje. Quando a gente sabe para onde vai, o quanto falta chegar, de onde saiu, a gente se libera de um monte de preocupações e vive melhor o dia presente, o dia de hoje. Alguém dentre nós aqui pode já ter dito algum dia assim: eu não sei quando isso vai passar, não sei quando isso vai acabar. É um sufocamento, né? Você viver algo e não sabe que horas termina isso, como que você se meteu nisso, quando que isso vai lhe trazer paz. Então o dia de hoje fica embotado, fica bagunçado, porque você nem sabe como começou e nem sabe que horas isso vai terminar. Portanto, pensar no fim do mundo nos faz olhar para o princípio do mundo e nos faz viver hoje com a sua graça, com a sua sorte, com as suas alegrias e tristeza, este momento. Meditar, portanto, nas realidades últimas é sinal de grande coragem espiritual. Coragem espiritual. O evangelho deste domingo é um pouco difícil, dos mais difíceis de compreensão. Fala sobre o retorno de Cristo no fim dos tempos, quando o Senhor vai julgar todos os povos. O juízo final, o juízo universal, o julgamento universal. Vocês sabem que Cristo vai voltar, né? Sim ou não? Não está aparecendo muito, não. Cristo vai voltar, sim ou não? Sim. Será que você tem noção, consciência do que significa dizer que Ele vai voltar? Cada missa, a gente diz o seguinte, cada missa que participa: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos, Senhor, a vossa ressurreição. A gente pede, vem, Senhor Jesus, vem. Nós já estamos na última hora da história da salvação. Na última hora. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, por amor, para salvar o mundo. Portanto, não tem nenhuma nova palavra de Deus a ser dita ao mundo. Tudo já foi revelado em Cristo Jesus. Toda palavra já foi dita. Portanto, nós esperamos que Ele volte. E enquanto Ele não chega, a gente fica
vigilante, acordado, mobilizado pela volta dele. Portanto, para além das previsões cheias de catástrofes e apocalipses, o ensinamento de Jesus está centrado, naquele palavrãozinho que eu disse agora há pouco, na parousia, que é a segunda vinda do Filho do Homem. A parousia, a segunda vinda de Jesus, que será o ato final da história da salvação. O Filho de Deus, com a glória do ressuscitado, fará um julgamento. Ele vai reunir todos os eleitos. Assim, a cada domingo, não só, mas especialmente a cada domingo, a gente se reúne na igreja, como que treinando para essa grande reunião final dos eleitos. A gente, em cada missa, faz uma experiência de céu, uma experiência espiritual, como que ia nos preparar para esse encontro final. As imagens que o Evangelho nos apresenta, imagens cósmicas, sol, lua, estrelas, ressaltam a grandeza dessa vinda gloriosa do Senhor. Portanto, são figuras de linguagem simbólicas que manifestam a transcendência desse evento e que anunciam a volta do Senhor, a segunda vinda de Jesus, como o ápice, o ponto culminante da história geral, da história universal. A história final do mundo não é uma catástrofe. Tem muita gente que prega a desgraça, a destruição, mas, muito mal comparando, podíamos pensar como quem se forma na faculdade, né, e diz assim, ufa, esse ano acaba a faculdade. Quer dizer, a faculdade continua, né? Acaba o seu estudo na faculdade, né? Ou no final fala assim, graças a Deus acabou a faculdade, né? Não soltaram uma bomba nela, ela está lá ainda, né? Mas quando se diz isso, diz assim, cheguei no ponto para o qual eu estava caminhando. Cheguei na finalidade da minha frequência neste lugar. Portanto, o fim do mundo é alcançar a finalidade do mundo, o objetivo para o qual ele foi criado. A história final do mundo não é uma catástrofe, eu repito, mas uma salvação para todos os eleitos. Não poderia ser de outra forma, pois já no começo da história humana, a criação era o grande gesto do amor de Deus. O que mais que a gente pode dizer neste dia de hoje? Quando será o retorno do Cristo glorioso? Quando será que o Senhor vai voltar? Agora ou mais para diante? Quando será que se dará esse julgamento final? Ouvimos o seguinte hoje na leitura, sobre o final dos tempos. O Evangelho elimina qualquer dúvida. E diz assim, quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Então, ainda que você tenha escutado um bispo falando, um padre falando, uma freira falando, o pregador que você adora falando, ele está equivocado, se anunciou algum dia. Afinal de contas, o julgamento, a volta do Senhor não é uma ameaça, é uma promessa, promessa de salvação. Ele vai voltar? Vai. Quando? Não sabemos. Não tem um dia marcado. Até a chegada do Papai Noel tem dia marcado. Nos shoppings, né? Mas a vinda do Senhor não tem um dia marcado. Avançando. O cristão, portanto, não deve se angustiar. Embora eu saiba com quem eu estou falando, né? O cristão não deve se angustiar para saber de antemão o seu futuro. Mas eu acho que eu cortaria um pedacinho do dedo aqui se todo mundo não quer um pouco saber o futuro, né? Só não vou dizer que eu vou cortar o dedo, quem já foi... Quantos aqui se consultam na cigana que lê a mão, na comadre que vê o futuro e a sorte na borra do café?
naquela que joga os búzios, naquela que joga as cartas, lê as cartas, ou naquilo que é mais fácil de pescar vocês, que todo dia lê o horóscopo ou escuta o horóscopo. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Se é bom mesmo saber o futuro. Porque se a gente sabe o futuro, é sinal de que está dado, fixo, a gente não vai poder mudar. Então, se hoje eu souber que depois de amanhã, fui lá, disseram para mim, tem alguém privilegiado que consegue ler o futuro, a gente diz que o futuro a Deus pertence, mas a gente quer saber como é que é esse negócio. Aí vai lá e você descobre que daqui 2 dias você vai morrer. Já morre agora de susto. Já não vai ficar mais em paz, porque vai querer pôr ordem em tudo. Vai viver desesperado esses 2 dias. Aí é capaz que morra mesmo, que se passar da hora não morrer, você se mata, porque está tão pilhado. Outro, você vai lá e descobre, por esses meios já citados, que daqui alguns dias, semanas talvez, você vai receber um diagnóstico de uma doença dessas que não tem nem nome direito. Tem umas doenças dessas que a gente não sabe nem o nome, que você é o primeiro, aquela possibilidade quase impossível. Aí o que acontece? Já morre agora também, desesperado. Conversava com meu sobrinho ontem, que às vezes o dia do padre, assim, mais para o sábado e domingo, é bastante cheio, um pouco cansativo. Então tem sábado que eu preciso escrever para o jornal, aí atender as pessoas, batizar, tudo no mesmo dia. À tarde tem formação, 2, 3 horas de encontro, tem que preparar, e fazer depois. Aí de noite tem mais 1, 2 ou 3 casamentos. Aí quando vou para casa, às 10h30, o corpo está um bagaço. E num momento, posso pensar assim, meu Deus, amanhã tem 3 horários de missa. Aí já dá vontade de nem dormir, nem acordar. Já dá um leve desespero. Mas veja, o que eu esqueci nesse pensamento, quando estou esgotado? Esqueci que eu vou ter um tempo para dormir, para refazer as minhas energias. Tenho a graça de Deus para me dar o que eu não posso me dar, a força, a saúde. Às vezes a gente faz isso. Pensa no que está ruim agora, pensa que amanhã pode ser muito pior, mas não dá conta que muita coisa pode acontecer entre esse momento e o daqui a pouco. Muita coisa. Muita coisa. E nós não temos capacidade de adivinhar o que vai acontecer. Agora, é o seguinte, se vocês quiserem vir na tenda do Padre Sandro, vocês me contando um pouco da história de vocês, eu digo mais ou menos como vai ser o seu futuro. Cravar 100% eu não dou conta, mas um pouco eu dou. Se você diz que você está num casamento e que nada funciona direito, então eu lendo o futuro, vai dar errado. Que você não suporta ninguém, não tem paz em conversar com ninguém, ninguém presta, só você. Você vai ficar sozinho. Se você encontrar alguém que tope você, não será saudável, será doente. Porque para alguém, aceitar alguém doente, tem que ser doente também. Uma relação adoecida. Então, muitas coisas que a gente vive hoje, olhando direitinho para ela, a gente consegue projetar o futuro. Não é adivinhação. 1 mais 1, 2. Agora, qualquer pessoa, qualquer momento pode cair. Qualquer pessoa, qualquer momento pode falhar. Mas ninguém se move para falhar ou cair. É só uma consequência. Por exemplo, quem dirige, quais são as possíveis consequências? Bater, atropelar, quebrar o poste, quebrar a cara.
até morrer. Mas não faz por isso, mas pode. Então não tem como adivinhar. Avançando. O cristão não deveria se angustiar de antemão sobre o futuro, nem deveria viver preocupado com concepções milenaristas. Acho que eu não vou lembrar a frase direitinho como era, né? Mas era assim: de 1000 passarás, de 2000 não passarás, né? Era uma coisa assim, né? Nós já passamos 2000, já estamos em 2018, se Deus der a graça, a gente vai passando mais um pouco, né? Vamos avançando, né? Só de final do mundo, acho que a gente já participou de uns 4, né? De uns 4 final de mundo que marcaram a data, a gente foi lá e não aconteceu nada. Infelizmente eu não sei também dizer-lhes 100% certo a história, mas hoje, se eu não se engano-me, como diz o outro, hoje parece completas 40 anos que aquele pastor amalucado chamado Jim Jones, não só era maluco, né? Como morreu e fez quase 1000 pessoas se matarem, nessa perspectiva de que o mundo acabaria. Uma leitura religiosa translocada, exatamente hoje, 40 anos. Quem se interessar pela história, procure aí, porque eu não sei contar ela direito agora, né? Só me passou. Avançando, o cristão não se fixa nas curiosidades imaginárias. O futuro, nosso futuro, está nas mãos de Deus. O homem que acredita se diferencia de quem não acredita, não porque as suas qualidades morais ou éticas são melhores, não é porque as suas obras são mais perfeitas. O homem que acredita se diferencia daquele que não acredita pela sua atitude vigilante frente ao retorno do Senhor que se aproxima. Por isso, a fé faz que o homem viva na esperança e no amor. Eu não acho bonito ouvir de vocês, digo vocês todos, né? Que já não acredita mais nas pessoas. Que saca aquele ditado que pau que nasce torto morre torto. Tudo que eu quero é que até o último momento eu tenha chance de mudar, de ser melhor, de ser salvo. Eu não quero que desacreditem de mim. Eu não quero que desistam de mim. E o Senhor não desiste da gente. A parábola da figueira que ouvimos no Evangelho é um convite à vigilância e à interpretação dos sinais dos tempos. Quando os ramos vicejam e florescem, todos sabem que a primavera está próxima, mas ainda não começou. O Paulo me fez lembrar, mostrando uma foto esses dias, lá do flamboyant. Né? Flamboyant, aquela árvore, né? Que no seminário aqui, diocesano, tinha um pé de flamboyant. A Alessandra lembra também, né? Cortaram o pé de flamboyant de lá. Mas o que tem esse pé de flamboyant com a nossa conversa e com a parábola? Mais ou menos assim, pelo final de outubro ele floria. E quando o flamboyant do seminário floria, nós ficávamos felizes porque ele anunciava: as férias estão próximas. Ainda não eram as férias, mas já estava próxima. É preciso saber ler os sinais dos tempos, o que indicam as coisas que vivemos, o que vemos. Terminando. Talvez a gente não goste de ouvir, mas é preciso ouvir. Esse mundo passa. Esse mundo passa. A nossa vida tem um final. O mundo passa e a nossa vida tem um final. Às vezes digo assim para alguém, né, quando me pede qualquer coisa: olha, se eu estiver vivo, eu faço. Aí a pessoa fala assim: nossa, vira essa boca para lá. Se eu virar a boca para lá e falar, só mudou a posição da boca, né? Porque a realidade não muda. Hoje, a gente tem dificuldade de falar a palavra morte, que a pessoa morreu. Verifiquem quantas outras palavras a gente usa para não falar a palavra morreu. Para que tanta ilusão, gente? Não precisamos desejar a morte, mas ela está no horizonte da vida. Se a gente sabe que está, a gente se organiza diferente.
guardo comigo e vou compartilhar com vocês agora uma frase que eu vi de um ateu, nem é cristão, mas eu acho que ela é tão interessante. Ele diz assim: das coisas, atenção, das coisas inevitáveis, a gente não deve ter medo. Das coisas inevitáveis, a gente não deveria ter medo. Por exemplo, pôr do sol. Todo dia tem pôr do sol. Então não deve ter medo do pôr do sol. Todo dia ele vai estar lá. Das coisas que a gente não pode mudar, a gente não deve temer. E eu acrescentaria, nem fugir, caminhar serenamente. Santa Teresinha, nossa padroeira, nos dá uma lição nesse sentido. Pertinho da sua morte, ela dizia: não é a morte que vem me buscar, não é o buracão, não é o desespero, não é o fracasso, não é o túmulo. Quem vem me buscar é Deus. Tudo que nós desejamos não é estar com o Senhor, viver uma vida abençoada. Tudo que desejamos não é habitar no santuário do Senhor, viver na presença dEle. Ou isso vocês já não querem mais também? E se é Ele quem vem nos buscar, ótimo, que Ele venha, que Ele nos leve consigo. Jesus disse: eu digo a vocês, não perturbe o coração de vocês não. Tenham fé em Deus, tenham fé em mim também. Na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou preparar uma para você. Em outro momento ele diz: Pai, eu quero que todos aqueles que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estiver. Eu não quero que ninguém se perca. Quanta palavra que enche a gente de esperança, de confiança. É capaz até que a gente tenha vontade de já fazer a Páscoa da gente agora. O fim do mundo e o fim da minha vida chegarão algum dia. E até desconfio que o fim da minha vida vai chegar antes do fim do mundo. É bem capaz. O importante é saber que, como disse a carta aos Hebreus, quando recebemos o perdão de Deus, nos é oferecido por Cristo esse perdão de Deus, nós podemos acessar a nova vida. Nós somos salvos. Essa é a nossa fé. Não há razão para temer. Diante da volta do Senhor, do seu juízo, não há o que temer. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo. O seu bastão e o seu cajado me dão segurança. Ou como rezamos hoje no Salmo: o Senhor é a porção da minha herança e a minha taça. Ele, à minha direita, me fortalece. Não há por que temer. Não há por que temer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.